César. Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast, mais um episódio aqui dos Iletrados Cast. Eu sou Rubenig Felipe. Diego Francisco, hoje ele correu porque ele tem dificuldade com atividades físicas, mas está aqui o nosso convidado Lauro César. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e ter vindo aqui bater um papo com a gente a respeito dessa questão de saúde através de atividades físicas. Quero agradecer, o convite que eu fiz, pedir também desculpas que ficou marcado a semana passada, eu não pude vir, tive um probleminha na região da lombar, não podia vir. Queria primeiramente pedir desculpa por isso e agradecer o convite aí que vocês me fizeram. Eu acho que isso é interessante porque uma das nossas missões aqui é conversar com profissionais locais da nossa região, desenvolvendo as suas habilidades, suas competências para o nosso povo e também outros fatores, né? E o Lauro, ele tem uma parcela de contribuição aqui na nossa cidade, né? E eu acho que isso é importante, é interessante, porque são informações que às vezes são ocultas e com a conversa elas são dissipadas para outras pessoas. Então, conta um pouco da tua história, Lauro, como foi que começou realmente essa questão de você se identificar com a atividade física lá atrás? Até é bem interessante que começou um pouco tarde, né, a minha profissão. Eu me formei, eu acho que eu tinha 28 anos de idade, entrei na faculdade, eu tinha 26, me formei com 30. Eu estou há 7 anos no mercado aí de personal trainer, da área de educação física. E tudo começou que eu era uma pessoa obesa, né? Eu já cheguei a 140 quilos. Rapaz. Um pouquinho, né? Então, essa vontade minha de entrar na faculdade e para essa área aconteceu por questões que eu vi que a educação física é uma das formas que mais disciplina você a deixar a questão de obesidade, o sedentarismo. E como ela transformou a minha vida, fez assim a gente criar uma paixão enorme em querer fazer isso para as pessoas. Eu acho que não tem nada mais gratificante para a gente quando a gente transforma a vida de uma pessoa que existem muitas dificuldades quando você está acima do peso, quando você é uma pessoa sedentária, né, as doenças que acarretam com isso tudo. Então, assim, foi uma questão, uma coisa levou a outra, né? E isso que você falou é muito importante sobre a minha cidade, porque, por incrível que pareça, a maioria das pessoas entram na área da educação física, o serviço de personal trainer, e saem daqui do Cabo. Que a gente, querendo quer não, ter uma cultura ainda muito pequena de se pagar um personal trainer, da importância que é a educação física. E eu sempre amei a minha cidade, sempre gostei. Eu sou nascido e criado aqui em Pontes Carvalhos, não nasci no Cabo, que infelizmente a gente tem uma política de não sei o porquê. As crianças nascem fora da nossa cidade, mas eu posso dizer que eu sou nascido e criado aqui no Cabo. Eu não poderia deixar de prestar o meu serviço com essa paixão que eu tenho aqui na minha cidade. Então, assim, é uma coisa que eu acho bastante importante, feito você falou, destaque na cidade, de ter dar essa importância. E eu presto alguns serviços fora, e algumas pessoas ainda falam, Laura, se tu saísse daqui, seria bem melhor, tu ganharia mais. Mas, cara, eu não tenho nenhuma vontade. Eu amo estar aqui na minha cidade e poder dar essa contribuição, um pouquinho aí dessa contribuição. Dentro dessa fala aí é interessante porque eu acho que a valorização realmente do profissional, a gente tem essa deficiência. A gente até esteve conversando aqui com o Lenilson e ele também falou da mesma situação, né? Às vezes isso é algo cultural, às vezes também as condições financeiras daquela região. E aí o profissional, ele realmente tem que verificar o que ele consegue fazer de fato, né, para agregar e não realmente estar também prostituindo o mercado, isso, né? Perfeito. Porque aí você tem que mostrar o seu valor de fato, você tem que ter o seu valor justo, ser também acessível. Então, é uma coisa que realmente tem que ser, e às vezes isso pode ser contribuído até pelo poder público, incentivando a população com programas. Perfeito. E através daqueles programas, né, você dá visibilidade dentro do conceito político, digamos assim, mas ao mesmo tempo os profissionais, digamos assim, autônomos, livres, e as academias também, vai pegar outra parte, porque
tem aquela questão de você ver, né? O que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se as pessoas veem que tem muita gente praticando aquilo, a tendência é que outras pessoas sejam chamadas conduzidas ao mesmo caminho, perfeito. Ao mesmo caminho, né? E a partir de então, se você também melhora a economia, automaticamente isso vai melhorar para os profissionais daquela região. Ele não vai procurar outros locais, realmente, Perfeito. de fato. Ele pode até ir, né? Mas aí ele volta para cá porque ele gosta ali, às vezes até como um fator social realmente, de fato, buscar Verdade. aquilo ali para ajudar a população. E a gente sabe assim, apesar dessa, tem a questão econômica, né? Mas a nossa cidade também tem várias pessoas que podem, né? Você tem que mostrar a sua importância, né, para aquelas pessoas, como você falou. Se você traz algumas, a pessoa, pô, essa pessoa está indo, eu acho que tem uma certa relevância esse serviço. Né? E quando você vê, quando as pessoas começam a notar uma evolução na saúde daquela pessoa, a pessoa fala, oh, peraí, isso é importante. E tem mercado. Por muito tempo aqui em Pontes Carvalhos, as pessoas achavam que aqui não caberia ter academias. E tem até uma recente agora, né? Isso, tem uma recente que assim, a Plus Fit ali, que foi, quando chegou, culturalmente, para algumas pessoas até assustou. Academia de rico aqui em Pontes Carvalhos. Né? E a pessoa vê que não é um serviço de gente rica, é um serviço que é acessível para todo mundo. Então, assim, essa acessibilidade conseguiu, mostrando a importância, né, de ter esse mercado aqui, do empresário também, ter uma visão de chegar assim, não, pô, a gente em Pontes Carvalhos dá para prestar um serviço de muita qualidade, pagando um preço justo, lógico que não é um preço tipo Zona Norte, desses lugares que a gente sabe que o poder econômico é muito maior, mas dá para ter coisa muito boa aqui, ainda bem que o pessoal está abrindo os olhos para aqui. Eu não tenho que reclamar do meu serviço aqui, não. Aqui aparece serviço, tem serviço, é você só mostrar a sua importância no mercado. Eu acho porque realmente o profissional, existe profissionais e profissionais, né? Se você consegue... Tem uma frase que diz que basicamente assim, se você for um pouco acima da média, rapaz, você consegue realmente... Porque as pessoas estão tão acostumadas com o mínimo que quando você, às vezes, faz só um pouco a mais, realmente você se destaca. E se você for para o nível de excelência, aí que realmente você consegue agregar pessoas para o seu grupo. Contratar o profissional e, às vezes, a pessoa está em busca de milagre, né? E aí tem outros pensamentos. Então, diz pra gente aí o que as pessoas às vezes pensam que o personal a pessoa da educação física de fato, mas que na verdade não é isso que o espera. Eu sou uma pessoa que, as pessoas que me conhecem sabem que algumas pessoas acham até que por culturalmente você ser às vezes mais honesto, né, naquilo que você vende, o que eu vendo o meu serviço, e eu sou bastante honesto. Eu digo a todo mundo, eu não vendo milagre. O milagre ele se vende muito rápido. Quando você chega para uma pessoa e diz, eu tenho um serviço para lhe oferecer, eu vou fazer você perder 10 quilos nesse mês. Isso vende muito rápido. Agora, se eu chegar para a pessoa e dizer, eu não vou conseguir fazer você emagrecer em um mês. Eu consigo, nesse mês, melhorar a sua saúde e, cronicamente, vamos colocar isso num prazo de 3 a 6 meses, eu consigo fazer você emagrecer com saúde. Essa segunda fórmula é mais difícil de se vender. Porque o imediatismo é muito grande, né? As pessoas acham que ela pode, com saúde, emagrecer em 1 mês, 2 meses. Aqui a gente tem um pensamento muito grande assim, chega muito serviço assim, Laura, eu preciso emagrecer para o meu casamento, que é daqui a 2 meses. Caber na roupa. Eu preciso daqui a 2 meses experimentar meu vestido de noiva, eu tenho que caber naquele vestido, eu tenho que caber naquele paletó. Ou daqui a... eu vou me formar há tanto tempo, eu preciso caber nessa festa, eu tá mais... Então, assim, esse imediatismo das pessoas é algo que, por muitas vezes, ela não atinge o objetivo dela, né? E a gente fala que na área do emagrecimento, essa busca rápida, o depois é um acumulativo muito maior. A gente fala do efeito sanfona, esse efeito sanfona acontece muito por conta desse imediatismo. E esse imediatismo faz assim, eu em 1 mês, eu emagrecer, que não é emagrecer, é perder peso, a gente desidrata, a gente perde água, né? E no próximo mês, eu não vou conseguir manter aquilo, que é muito difícil, você em 1 mês ter uma radicalização tão grande desse... Uma vida todinha. Isso, você passou anos e anos para chegar com vícios, com alimentação errada, você passou anos
para obter aquele peso. Aí, às vezes, você quer em um mês perder. Aí você até consegue perder uma quantidade considerativa de peso. Mas vai ser muito difícil você manter. O que é que acontece? Você para. E quando você para, o corpo da gente é tão inteligente que ele faz. Eu vou me preparar para, se acontecer isso de novo, eu ter mais guardado. Energia guardada. Então, o que é que acontece? Se eu em um mês eu conseguir perder 3 quilos, se eu parar nesse mês, no próximo eu vou estar com 5 a mais. Porque o corpo ele se prepara para isso. Pô, esse cara vai fazer isso comigo de novo, hoje logo eu me preparar, vou guardar energia. A gente guarda energia acumulando gordura, é assim que nosso corpo faz. Então, assim, isso é uma coisa, quando você fala de buscar um profissional, às vezes a gente tem aquilo em mente, mas a gente não vai dar aquilo, só se for uma pessoa que não está sendo honesta naquilo que ele quer vender, é desonesta naquilo que ele quer vender, ele vai passar isso para você. Então, isso é uma das coisas que mais a gente tem dificuldade, é o imediatismo das pessoas. E quem é meu aluno, eu graças a Deus, eu consegui uma fidelidade muito grande com meus alunos. Eu explico muito isso. Eu digo, ó, desse jeito não vai, eu não vou lhe enganar. Se você quiser nesse primeiro mês que eu melhore sua saúde, eu vou melhorar. Eu tenho certeza que em 15 dias eu vou dar para você uma qualidade de sono melhor. Eu vou dar uma disposição maior. Então, assim, essa questão eu consigo, outras não. Aí primeiro eu faço o quê? Qual a primeira, a base? A base primeiro para poder... Porque, na verdade, isso, às vezes a pessoa quer o milagre, digamos assim, e às vezes ele quer botar nas costas do profissional, né? Com Só que, certeza. na verdade, a responsabilidade é do próprio indivíduo, né? O profissional ele só vai orientar o melhor caminho para alcançar o Perfeito. resultado. Tem um ditado que se fala, não adianta eu ter um instrumento na mão de uma pessoa que não vai servir. Por exemplo, eu colocar um helicóptero desse na mão de uma pessoa que não sabe pilotar. Vai derrubar. Entendeu? O manual serve para mostrar o caminho, né? Como é que se faz e tal, mas a pessoa tem que estar muito a saber da informação do que ela vai fazer. Então, assim, esse caminho do imediatismo é o que mais atrapalha, às vezes, as pessoas a chegar a um objetivo. E, às vezes, não é difícil, não é. Mas necessita de um hábito, de uma disciplina, né? De todo dia fazer aquilo. Eu preciso fazer aquilo 100% todos os dias? Às vezes, não. Às vezes, eu fazer 3, 5, 10, 15, 20% foi o meu melhor naquele dia. Mas eu tenho que fazer todos os dias. Eu tenho que ter uma constância, uma disciplina. E o corpo da gente, quando entende dessa disciplina e ele começa a entrar no modo automático. A gente tem um modo automático dos vícios ruins e a gente também tem um modo automático dos vícios bons, entendeu? Eu vi aquele livro O Poder do Hábito, ele é muito bom, que eu estou vendo ali, fala muito sobre isso, né? O ser humano, ele vive um looping. Em todo ser humano é um looping, é um ciclo a vida dele. Eu posso incluir os hábitos bons, muita gente diz que hábito e rotina é coisa ruim, não. Pelo contrário, é bom você ter uma rotina. Agora, eu melhoro minha rotina tendo hábitos bons. Ele aqui, ó. O poder do hábito. É porque tem outro aqui também que arruma a sua cama. Aí ele fala basicamente. Basicamente é quase a mesma coisa, né? Que é você ter o hábito todos os dias de você acordar e fazer aquele procedimento. Vira um automático. Virou um automático, né? Automático. Eu acho que tem um exemplo muito bom nessa questão, me lembrou agora, Mauro, é quando você está aprendendo a dirigir o carro, né? Quando você começa a dirigir o carro, o que é que o motorista faz? Começa a procurar a marcha, né? Ele quer passar a marcha olhando para a marcha ali para ver se está botando no lugar certo. Depois que ele aprendeu, acabou-se. Automaticamente ele já sabe onde a mão vai, ele não precisa estar olhando. E parte muito disso também, né? Parte muito. E eu vou dizer uma coisa aqui que parece, ó, alguns profissionais vão ficar até com raiva depois que ver. Mas na questão do emagrecimento, eu colocaria que o mais importante é um nutricionista. Muita gente acha, vou citar um exemplo, eu faço um treino com alguém bem intenso todos os dias. Eu faço um treino bem intenso com essa pessoa. E essa pessoa não se alimenta bem, continua na alimentação ruim. Eu vou melhorar o condicionamento dessa pessoa, vou melhorar outras qualidades dela, mas às vezes eu não consigo fazer ela emagrecer. Geralmente eu não vou conseguir porque existe uma balança. A gente mede a um emagrecimento por uma balança. Eu tenho que estar em déficit calórico. É aquela coisa, eu tenho que consumir menos e gastar mais. Entendeu? Sim. Se eu faço uma alimentação errada, eu nunca vou chegar nesse déficit. Está sempre com sobra. Eu estou sempre com sobra. Se eu estou sempre com sobra, eu não consigo emagrecer. Agora, o que é que eu ganho?
Ah, Laura, então quer dizer que não serve? Serve, você vai ficar bem condicionado, você vai melhorar, você vai ter mais disposição, você vai ter outros fatores, você vai ganhar força, tem um monte de coisa que você vai ganhar. Agora, o emagrecimento é atrelado à alimentação. É outra coisa que eu também sou muito honesto. Quando a pessoa chega querendo esse tipo de emagrecimento, já está com nutricionista, está melhorando sua alimentação, né? Tá começando a fazer algumas coisas simples. Ah, Laura, eu não tenho dinheiro para pagar um nutricionista, eu já estou querendo investir em você. Faz algumas coisas básicas. Não seja radical. Ah, você viveu o tempo todo consumindo açúcar, chocolate, bolo, tudo isso. Aí o que é que acontece? Ele radicaliza. Vou tirar tudo. Depois volta. Depois volta, porque assim o açúcar, a parte de carboidrato, ele é um vício para o cérebro. O cérebro, ele funciona bem quando ele joga ali dopamina em você, ó, no seu cérebro, você sente bem. Muita gente tá para baixo, o que é que acontece? Açúcar. Tô a fim de comer um doce. Come o doce naquela hora, o cérebro recebeu o açúcar, a parte dopamina é liberada, tô bem. Já ele vai pedir de novo, eu tenho que consumir sempre o doce para me sentir bem. Então a gente, quando vai para da área de nutrição, ele começa a colocar outras coisas para tentar suprir isso. Nunca tira de uma vez. É muito... Olha, é como se fosse uma troca, né? Isso. No exercício, assim como na área de nutrição, se eu radicalizo é difícil. Quem faz algo radical é difícil, não é sustentável, ele não consegue manter. Por isso que a gente fala muito. Cara, tem paciência, dá uns 3 meses, né? Tenta obter, ficar feliz com os pequenos resultados. Cara, eu emagreci 6 meses, eu emagreci 600 gramas. Puxa, é nada. Mas eu acho que a minha calça, o cinto, eu consegui, ó. Já é um ganho. Um furinho a mais, não é? É outra coisa, já como você falou, sobre essas questões de mágicas, de esperar algo que não vai acontecer, é hoje colocar a responsabilidade toda na balança. Hoje, o profissional que usa muito a balança, ele vai chegar um momento que ele vai frustrar a pessoa. Porque tem certos momentos que a balança não altera. Você está emagrecendo. Mas está ganhando massa. Você tá entrando em certas roupas que não entravam, não cabiam em você. Está começando a botar um número menor. Você olha no espelho, você vê seu rosto mais fino. Você vê esses ossozinhos, geralmente é o que aparece. Pronto. Essas são as formas mais fáceis de você ver que está emagrecendo. Na balança não haja dessa forma. Porque às vezes a balança ela não vai mostrar e às vezes ela até aumenta. Porque se eu começo a fazer exercício, eu ganho massa muscular e às vezes eu começo a ingerir mais água. Músculo, ele capta muita água, ele puxa a água para dentro. Por quê? Se eu tenho mais músculo, eu preciso de mais nutrientes. E nutrientes, ele só entra para dentro da célula com água. E às vezes a gente rapaz, eu tô ganhando peso, como é que pode isso? Eu tô emagrecendo, faço dieta, aí vou lá na balança todo dia, tá lá, não se move, ela joga não lá sai. Fora. Aí o que é que geralmente a pessoa faz quando não tem um acompanhamento? Ia fazer aeróbico. Chega um momento que o aeróbico também ele é insustentável, porque ele é cansativo. Você, por exemplo, correr todos os dias, você vai se sentir cansado todos os dias. Vai chegar um momento que é insustentável por causa dessa fórmula. Então, assim, tudo tem que ser muito honesto, colocado prazos. Ó, esse prazo aqui eu consigo. Esse prazo aqui não, isso aqui eu consigo. Tem que haver realmente o planejamento e mostrar para ele, né? A previsão, né? Isso, tem que ser muito honesto. Porque se você fica falando isso, tem uma coisa muito que acontece com as pessoas, eles se frustram muito rápido. Não tenha paciência. Eu acho que a gente vive num mundo tão rápido hoje de informação. Eu não quero falar com alguém, já mando um WhatsApp. Eu tô com preguiça de escrever, eu mando um áudio, é tudo muito rápido, muito rápido. Então a pessoa também quer... Se mandar uma mensagem, a pessoa não respondendo na mesma hora, a pessoa tá com raiva. Aí tem todo esse pensamento também. Não, tudo. E às vezes tá acontecendo mais, a pessoa tá com preguiça até de escrever. Você vê que cada vez mais os áudios no WhatsApp é só falando. A pessoa fala, poxa, fazer. E dentro dessa tua fala que tu falou aí a respeito da questão de você ter um problema grave, eu acho que eu vi alguma matéria faz algum tempo a respeito do açúcar, né? Dizem que o açúcar é uma das piores desgraças que tem, que realmente ele lasca o ser humano em vários aspectos, né? Então, se você quer ganhar saúde, eu acho que um dos fatores, primeiro, é você fazer a sua redução de açúcar. Redução. Né? Existem vários estudos científicos, né? Vários, mostrando que o efeito do açúcar a nível de liberação de dopamina, quando é que a gente libera dopamina no cérebro da gente, que causa prazer? Quando a gente tem algo que recompensa. Por exemplo,
para algumas pessoas que são drogados, ele fazer cheirar cocaína vai ser uma recompensa que ele tem, vai ser um prazer, libera dopamina. A mesma forma acontece com açúcar. Existem estudos que mostram que o efeito de liberação de dopamina do açúcar é viciante igual a de cocaína, igual a da droga. Então, assim, qual a diferença? Eu estava conversando isso hoje com um aluno. Qual a diferença? Lícito e ilícito. O açúcar é fácil. Tá errado eu consumir açúcar? Não. Eu acho que isso deve ter vindo da cultura lá de trás, né? De quem realmente queria fazer a parte de escravidão. Eu vou falar mais. O culpado de toda... Porque, assim, cada dia que se passa, os estudos que mostram, que fazem é que cada vez a obesidade vai aumentar. Teve um estudo que já saiu um número. Para 2035, esse número já aumentou. E, assim, se a gente observar frio, é porque muita gente, quando vê a notícia, olha, não vai, assim, isso é besteira. Mas, cara, se você prestar atenção, é assustador. Tem número de pesquisa, se eu não me falha a memória, perdão, no futuro, da 2035, de cada 10 pessoas, 9. mais da metade será obeso. Então, assim, vamos colocar 10 pessoas, 6 pessoas seriam obesas. Cara, isso é muito... Se a gente for ver o gasto econômico para combater... Não, para combater não. Por conta do sedentarismo, da obesidade, é enorme. Remediar, né? Cara, a obesidade, ela é ligada à maioria das doenças metabólicas, ou seja, hipertensão, diabetes, né? Então, assim, o gasto que se tem hoje no mundo todo com a obesidade é muito grande, porque ela é o que encarreta a maioria das doenças que se gastam. É porque, na verdade, a gente vem de uma... Eu não sei se realmente é alguma cultura que trata disso de fato, né? Mas se a gente colocasse realmente ao ponto de que... porque muitas pessoas falam assim, eu vou exagerar, e depois o que é que eu faço? Eu tomo remédio. Pô, você está gastando dinheiro 2 vezes. Primeiro que está fazendo mal ao teu corpo, e depois que é o remédio para fazer tratar uma consequência de fato que poderia ter sido feito, né? A maioria das né? empresas farmacológicas... Mas incentivar isso, né? Econômico. Se a gente vê o poder da indústria farmacológica hoje no mundo, a gente tira um exemplo de a informação já é tão rápida que saiu um medicamento, né? Eu vou falar, você vai conhecer, que em 2 anos se tornou uma febre, todo mundo no mundo conhece, a Ozempic, aquela injeção que ela foi usada para pessoas pré-diabéticas, que quando ela era usada, via que a pessoa conseguia reduzir peso, perder peso. Por quê? A Ozempic, ela causa vamos dizer assim, um inibidor de algumas, na parte do sistema nervoso central da gente, que inibe a gente tem vontade de comer. Causa enjoos. Se eu estiver enjoado, eu não tenho vontade de comer. Entendeu? Então ela causa algumas coisas que ela foi criada para pré-diabéticos. E hoje está sendo um dos medicamentos mais usados para essa busca de emagrecimento rápido. Por quê? A pessoa vai ficar enjoado, vai ficar com aquela sensação ruim, não vai comer. O que acontece? A pessoa não emagrece. Emagrece não, perde peso. A curto prazo eu sempre uso isso, perde peso. A gente a curto prazo não emagrece. E existe um tempo até o corpo da gente entender aquele processo que eu não preciso mais acumular e eu preciso agora gastar. E tudo isso é um processo do corpo da gente entender. Leva um certo tempo para a gente entrar nesse novo looping de hábitos. Então, assim, e outra coisa que a gente causa, muitas vezes, sem perceber, é nas crianças da gente. Eu acho que isso é importante também, essa fala aí sobre crianças. Eu lembro que o meu menino, ele veio comer doce, realmente, ele já grande, 5 anos de idade, mas pequeno, a gente não dava doce a ele, refrigerante, essas paradas todas, e alguém até foi dar uma vez a ele, e ele disse, ele não come. Ele cuspiu realmente na pessoa que foi colocar na boca dele. E, ou seja, mas era um momento que vai chegar um momento que automaticamente ele vai comer doce. Eu não vou impedir ele a vida toda, porque a tendência do mercado, a sociedade em si, o ambiente que ele vive, você vai para a escola, na festa, o que é que tem? As empresas alimentícias é o que... Elas com certeza elas vão incentivar. Elas estão procurando outros mercados agora.
entrar com light, entrar com diet, mas sempre ela vai incentivar o açúcar. A empresa alimentícia é mais fácil. sempre vai, porque é bom, cara. E também, se os pais também já veio, né, Mauro? Aquilo ali já foi passado de pai, da mãe, no caso, da mãe para o filho, através da alimentação. É genética. Ou seja, comprovado que geneticamente, se a gente é uma pessoa sedentária e obesa, a gente geneticamente, no DNAzinho, a gente já passa pro filho da gente. Se a pessoa é uma pessoa que não tenta se manter no peso, e é uma pessoa que tem um hábito bom de alimentação, eu passo isso pro DNA pro meu filho. Por isso que pessoas que são obesas, geralmente o filho vai ser. Só se criar alguma coisa no meio do caminho que essa pessoa faz. Poxa, eu não posso deixar meu filho desse jeito, ser igual a mim. Aí acontece alguma coisa. Mas geralmente o hábito do pai de ser sedentário já é automaticamente genético passado pro filho, e o hábito dele, aquela rotina dele já passa pro filho. Automaticamente. O filho vai ver ele comendo hambúrguer, o filho não vai comer hambúrguer. Vai. Ele tá comendo algum doce, algum biscoito, o filho, pai, me dê um biscoito. Vai dar. E pra criança é mais viciante ainda, porque o ser humano ainda tem a vida dele, o adulto, de sair, de trabalhar, de se mexer, às vezes quer bater uma bolinha. E hoje, cada dia que se passa, a gente vê mais crianças sedentárias e paradas, só ali, atreladas ao celular, né? A jogos. Então, cada vez as crianças estão mais paradas e comendo mais doces. Então, assim, por isso que esse estudo mostra esse perigo a 2035. 2035 não sou eu. 2035 é minha filha, que tem 9 anos de idade. É ela que vai estar lá na frente. Então, assim, essa responsabilidade do futuro é muito nas crianças da gente, muito mesmo atrelado. Eu acho que isso parte muito da educação das pessoas, né? E eu acho que a gente realmente, porque na verdade as pessoas às vezes da atividade física, eu fazia atividade física para mostrar o corpo, para ficar musculoso, sei lá, aquela coisa toda. Questão de estética. Né? Só que na verdade a gente percebe que não é isso, né? É uma qualidade de vida realmente, de fato. Eu lembro que eu tive uns problemas de saúde, e aí basicamente com aquilo realmente eu disse, eu tenho que fazer alguma atividade. E eu disse, uma atividade que não vai me causar muita lesão é natação. Aí eu fui fazer natação, realmente. E aí eu não sabia nadar, mas aí eu aprendi. Mas aí eu mantive aquilo ali durante... Gasta muita energia nadando. Quem acha que não gasta... Durante basicamente um ano. Eu vim aprender quase um ano realmente, fazer a respiração, tá, aquela coisa toda, só não aprendi a fazer o vira, mas eu fazia meus 12 quilômetros todinho basicamente sem parar. Isso, bom. E depois eu parei porque realmente tive que fazer outras coisas, e aí eu disse, não, essa coisa que vai ficar de lado. Mas a gente percebe que a educação realmente, de fato, e você deveria colocar isso nas crianças, para as pessoas também, porque isso vai reduzir bastante essa outra necessidade e outros elementos, né? E aí você tem uma série de fatores, porque você melhora o seu condicionamento físico, que você já falou aqui, a postura, a respiração, existe uma série de fatores que você consegue melhorar, e por consequência, outras coisas vêm aí. Então a gente precisa deixar essa mensagem para os pais, para que essas mensagens também vão para as crianças, os adolescentes, aqueles que estão começando a vida agora. Cara, criança é para se mexer. Quando a gente é pai e a gente vê uma criança pedindo para fazer alguma coisa, se mexer, o pai, eu não posso não, toma aqui meu celular, fica aqui pertinho. É a pior coisa que tem. Cara, você tá causando uma coisa que é totalmente fora daquilo do padrão que a criança foi criada. Criança é para se mexer, é muita energia, é muito movimento que ele tem. E você criar uma criança sedentária, lá na frente essa criança vai sofrer muito. Essa criança vai sofrer bullying na escola. Essa criança vai querer acompanhar as outras crianças que se movem, não vai conseguir. Isso gera um monte de frustrações nelas. Isso, às vezes, já vai atrelado a questões emocionais, questões de futuras depressões. Assim. Então, assim, às vezes aquilo lá no início, a gente, às vezes, vê a criança da gente com 17, 18 anos passando por alguns problemas. É fácil culpar. Vai se mexer, vai não sei o quê, vai fazer alguma coisa. Mas a gente não sabe que ali, num período que a criança estava, que é dos 5 aos 7 anos, a criança está em formação cognitiva, a formação muitas vezes do que ela vai ser depois. Então, assim, lá na frente a gente colocar a culpa toda, né, naquele adulto sedentário que não faz nada, que já está em obesidade, que às vezes já está sofrendo com diabetes, já está sofrendo com hipertensão cada dia mais baixo. A gente hoje vê pessoas com 22 anos, 23 anos sofrendo com hipertensão, sofrendo com diabetes. Cara, a gente não via isso. Não, antigamente não. Porque se mexia muito. Cada vez que você é mais sedentário, quando você ensina seu corpo a ficar quietinho na dele, o corpo foi feito para se mexer. Corpo que não se mexe, ele envelhece e morre.
Não tem pra onde, não tem outra receita, não. O Mauro, ele treina atletas também? Tem algum atleta na tua base de treinamento? Não. Hoje eu tô com o André, que é um atleta de futebol, né? Ele se lesionou, e quando a pessoa se lesiona, essa volta dele precisa muito da musculação, porque você passa um período, né, sem praticar, e o músculo ele tem uma hipotonia, ele diminui de tamanho, vamos dizer assim, e é necessário a musculação para esse músculo voltar ao normal, para daí eu voltar a fazer as atividades. Se eu voltar daquele jeito, eu vou ter muita dificuldade. Eu vou ser mais lento, eu vou estar, vamos dizer assim, a palavra mais fácil, eu vou estar manco, vou estar mancando. Então, hoje eu tenho o André, né? Mas eu já trabalhei com assessoria, eu tenho alguns atletas de corrida daqui de Ponte Cavalho, que eu trabalho ali no parque. Essa pergunta é porque, assim, tem alguma diferença entre o treinamento do atleta e o treinamento da pessoa normal, comum, digamos assim? Tem. A gente diz que cai na base da especificidade. A especificidade ela é muito ligada ao seu objetivo. Então, assim, cada pessoa ela tem algo específico. Aquela questão hoje de receita de bolo, a gente deixa mais para academias onde o profissional não tem como dar esse suporte a todo mundo. Aí ele monta aquela base de treinos E vira. E a pessoa faz. Mas quando eu ofereço um serviço de personal ou algo mais ligado a um atleta, tem que ser específico. Eu não posso tratar a musculação com o André, com esse meu aluno que é da área do futebol, com um atleta que é pensando muito em estética na musculação. São coisas diferentes, são exercícios diferentes, a gente diz, são intensidades diferentes. Então aí já entra dentro da questão, que aí outra pergunta também dentro do mesmo segmento, né? A maioria das pessoas comuns geralmente vai buscar estética, então por isso que o treinamento deles são totalmente diferentes de um atleta realmente de fato, né? Porque assim, como eu digo muito, parece a pessoa dizer isso, mas a pessoa do alto rendimento, o atleta, ele não é algo saudável. Não é algo saudável. Parece um contraste eu estar dizendo isso. Mas o atleta, ele tá preocupado, a gente coloca ele como alto rendimento, ele está preocupado em atingir aquele objetivo dele, custe o que custar. Ele não está preocupado com lesão, se ele vai se lesionar. A gente, da área da educação física, a gente tenta montar um planejamento para que não ocasione aquela lesão. A gente diminua esses riscos, né? Mas ele quer atingir o objetivo dele. Quando ele tiver ali na sua modalidade, seja ela futebol, seja ela em lutas, seja ela em qual que for, ele vai dar o máximo dele sem pensar na saúde dele. Ele não pensa. Um lutador de MMA, ele vai entrar no ringue pensando na saúde dele? Ele vai pensar em derrubar o outro cara, independente se ele vai levar se ele vai levar Tava hoje falando sobre um tema de lutas, sobre uma lesão que está tendo muito, que chama de chicote, alguma coisa assim, quando você leva um murro muito forte, né, a parte do seu pescoço vai para trás e volta rápido. Igual ao que acontece em muito acidente de carro, a batida por trás. Aí está tendo essa preocupação que está ocorrendo muitas lesões com isso. Então, assim, ele está lá em cima, ele não está preocupado com a saúde dele. Por isso, agora, já uma pessoa que busca estética, né, a sua maioria, ele se preocupa com a saúde dele. Ele quer chegar àquele objetivo, mas minha saúde, eu não posso me lesionar, não. Eu trabalho, cuidado, né? Eu atendo uma pessoa também que é política, eu tenho que ter cuidado com aquela pessoa. Pô, amanhã ele trabalha, amanhã ele tem que estar lá no trabalho dele, na audiência dele. Então, há essa preocupação. Já quando o cara é atleta, eu penso, lógico, né, em fazer algumas coisas para diminuir esse risco, mas eu não posso chegar e colocar um limite para ele, que ele quer o objetivo dele, independente. Então, assim, existem muitas e muitas diferenças nessa questão, nesse planejamento. E se a gente conseguisse dizer qual a base, ou os itens básicos do sistema desse de atividade física, a gente poderia citar alguns deles, por exemplo? Poderia, né? A gente usa progressão, né? Eu preciso de um tempo para atingir vamos dizer assim, cada nível que a gente criar, com carga, com intensidade, com volume de exercício, com tempo de exercícios, né? Eu tenho que saber se aquela pessoa tem tempo, se ela não tem, né? Se ela pode no outro dia ficar um pouco dolorido, se essa pessoa não pode. Existem pessoas que no outro dia não pode estar dolorido, né? A gente diz que o exercício a gente depleta ela um pouco, né? A musculação, vamos dizer assim, para falar, todo mundo entender, eu quebro ela um pouquinho para o corpo entender que eu quebrei ela e o corpo voltar mais forte.
processo de progressão na questão de hipertrofia, nessas questões do corpo da gente ficar mais condicionado é isso. Eu vou criar uma seta, eu vou depletar essa pessoa, quebrar ela um pouquinho, no outro, o que é que acontece? Ela vai cair de rendimento, que é a dor que ela vai sentir. O corpo entende isso, tem sinalizações no corpo dela que vai através de hormônios, de um monte de coisa. Aí o corpo vai lá e recupera essa pessoa. E nunca recupera naquele nível que eu estava, sempre volta acima. Esse é o processo de progressão. De novo eu treino, eu quebro mais um pouquinho, o corpo se recupera, volta mais forte. E cada dia é mais difícil melhorar. Por quê? Porque senão seria onde é que eu vou parar? Então, cada dia é mais difícil a gente. Então, tudo isso é bem planejado, tem que ser bem explicado, tem que ser bem dito à pessoa. Por isso que não há essa questão de imediato. Outra coisa que faz, muita gente faz, Lauro, eu não estou conseguindo evoluir mais. Cara, tu treina há quanto tempo? Cara, eu já treino há 5 anos. Cara, teu corpo ele tá bem treinado. Tem que se criar algumas estratégias para eu tentar, pelo menos no mínimo, eu voltar com ele um pouquinho mais forte, mas cada vez é mais difícil. Por isso que um atleta que treina há 10 anos é mais difícil melhorar o condicionamento dele do que um que está iniciando. Um que está iniciando é muito rápido, ele não fazia nada, eu faço qualquer coisa, ele cai e volta mais forte, cai e volta mais forte. Então, assim, tudo é bem planejado, tem que ser bem colocado assim, falado. Pode estipular um tempo, né? Porque cada indivíduo Isso, responde diferente. responde. E outra coisa também é porque cada um responde de uma forma. Eu poderia também dizer que cada treinamento, o excesso de treinamento, ele pode ser ruim? Pode. É ruim. A gente chama que é o overtraining, né? Eu passei do ponto, vamos dizer assim, eu fiz muito. Quando o corpo a gente, quando faz algum tipo de exercício, e vou citar assim, mas principalmente os de mais intensidade, por exemplo, a parte aeróbica, quando eu faço muito, o meu corpo ele tem que ter um tempo para recuperar. E quanto mais eu tiver esforço, eu vou precisar de mais tempo. Mas o que é que acontece? A pessoa não respeita aquele intervalo. A gente diz muito na área da gente que intervalo também faz parte do treino. O corpo da gente responde quando está muito cansado. Eu digo muito aos meus alunos, preste atenção no seu corpo, que está dizendo, você acordar muito cansado, você passar o dia muito cansado, seu corpo está avisando desse overtraining, você está treinando demais. Então é necessário, às vezes, um dia, diz, não, hoje eu não tenho que fazer nada, eu tenho que recuperar, eu não posso fazer nada. Então, assim, tudo é questão do planejamento. Agora, se tem pessoas que querem treinar todos os dias, pode se treinar todos os dias. Agora, eu nunca vou colocar um volume de treino que eu faça ele chegar perto desse excesso, porque senão ele não vai recuperar. E se ele não recupera, ele não condiciona. E quanto menos ele se recuperar, mais próximo de uma lesão ele vai estar, mais próximo de uma gripe, porque acontece também isso, quando eu faço um pouquinho mais, até dentro do planejado, eu tenho uma queda na minha parte de defesa do corpo, né? E quando eu faço isso em excesso, essa defesa ela cai mais. Então aí, às vezes, a pessoa treina muito, se recupera, fica gripado, pega uma febre, pega um resfriado, né? Então, assim, tudo isso tem que ser respeitado. E ele tem que associar isso com a alimentação também. E isso, a alimentação, a parte imunológica da gente, né? Isso, a alimentação. Eu coloco alimentos onde lógico, o corpo vai precisar de mais nutrientes, eu tô colocando ele para gastar mais, então ele vai precisar de alguns nutrientes a mais. Aí entra a alimentação, aí entra a parte que muita gente não gosta, que é a parte de verduras, que é a parte de frutas, né? Algumas carnes, que principalmente ovos, carnes magras, frangos, que são muito ricos nessas proteínas e pouca gordura. Tem alguma, já pegando nessa fala aqui, dentro do contexto, tem algumas frutas tropicais da gente aqui, da nossa região, que para quem pratica esse tipo de atividade, ele não possa comer, ou tem que comer o mínimo possível, tem alguma que a gente pode destacar? Essa é outra coisa que a galera está colocando muito hoje. Tem algumas pessoas que vendem a informação, e a informação terrorista, que a gente diz, a informação, ela é captada muito rápido. Então, assim, tem várias pessoas, tem alguns profissionais até da área de alimentação que dizem que fruta dá cirrose. Tem que ter cuidado com alguns tipos de frutas, porque ela dá cirrose, né? E tem assim,
eu tenho uma pessoa que eu sigo, o Guto Galamba, que é uma pessoa que ele às vezes até, eu acho que ele passa do ponto, mas ele fala muito. Ninguém fica obeso porque tá comendo manga. Eu vou ficar obeso porque eu como muita manga, porque eu como muita banana, porque eu nunca vi ninguém dizer que ficou obeso por causa disso. Lógico, tem frutas que elas têm mais frutose, e frutose no corpo da gente vira açúcar, que o açúcar vira no final gordura e acumula. A gente deve, mas nada é proibido, principalmente de frutas. Agora, essa questão, é tudo a dose. Tudo pode ser a dose, pode ser o que mata, o que faz a pessoa se curar. O que mata A gente tem na questão, porque basicamente Nordeste, ó, acerola, né? Rica em vitamina C, uma acerolinha vale mais que laranja. Barato. A gente tem manga, em todo lugar tem manga, fruta muito boa. Então, assim, eu acho que hoje melhorou muito essa questão de frutas, porque quando eu era pequeno, eu pretendo ser a condição financeira, né? A da gente era bem mais simples lá atrás, e eu não via tanto. Mas hoje você já vê basicamente polpa, né? Bastante polpas aí nos grandes atacados. e a diversidade que hoje tem. Antigamente, eu acho que no meu tempo também, eu sou de família simples, era aquela questão, banana, laranja, né? É aquilo que você comprava ali naquele bolo mais barato, aí você alimentava muita gente tomando, né? E são frutas boas. Mas hoje a gente tem uma facilidade tão grande, é tanto tipo de fruta que hoje eu disse, rapaz, vocês nunca comi isso, bicho. Como é que... Eu acho, assim, nessa questão do açúcar, nessa questão de frutas, eu acho interessante, que até hoje, só um ponto, meu filho ainda hoje ele tem 6 anos, mas ele não toma refrigerante. A gente educou a ele a não tomar, e a gente também se precaveu muito, que a gente opta realmente pelas polpas, nem pela fruta, que a fruta dá mais trabalho, né? E tem a questão de conservação. Rapidez, né? Você tem que também atrelar o que é mais prático dentro da sua economia ali, se ajustando e tal. Mas eu achei interessante porque às vezes ele vai para a festa da escola sozinho lá e para outras festas, as pessoas vão oferecer refrigerante a ele, você vai, não, eu bebo água. Se não tiver suco, mais refrigerante eu não tomo. E eu achei muito massa isso, eu fiquei feliz da vida, porque até hoje o doce ele já come outros doces, que ele só come chocolate, mas hoje ele já não vai, né? Não tem como a gente se tirar 100%, que ele vai viver uma rotina diferente da gente. Mas aí a gente conseguiu botar para ele um suco, realmente se não tivesse suco, mas tiver água, ele toma. E eu acho que isso é importante porque você vai criando ele para uma perspectiva de vida saudável. Isso não garante, mas pelo menos ele Não, essa ele já está, a tendência é muito grande. eu não vou transferir a responsabilidade só para mim. Eu estou me colocando na coisa certa, para você ter informação, ter acesso a isso aqui dentro das minhas possibilidades, e aí você construa a sua vida dentro também de informação para ele. Porque hoje está bom, porque a gente tem muita informação. Isso. Lá atrás a gente não tinha. Porque a internet está aí com todo tipo de informação. Agora, qual a informação que você está buscando? Isso. Eu acho que isso também parte para o fato. Né? As pessoas às vezes querem emagrecimento, e aí, nesse contexto de emagrecimento, eu perguntaria qual é mais importante para o emagrecimento, a musculação ou o aeróbico? E qual a diferença entre um e outro? Porque, assim, para a gente dizer porque tem pessoas que não sabem realmente, e a informação da gente aqui na nossa conversa serve para quem conhece e para quem não conhece. Né? Para quem já conhece pouquinho, conhece pouco mais. E para quem não conhece, aprende, e a gente vai aprendendo junto. Então, qual a diferença entre um e o outro e qual é o mais importante ou para cada pessoa é diferente? Boa. Essa semana eu estava até lendo. Eu falo muito, eu estava lendo artigo, eu estava lendo, eu gosto muito, porque a gente tem que, o achismo, a diferença do achismo e da ciência é que um é mais eficiente que o outro. Certos achismos que tem, que dá certo, mas a ciência é ciência e dá mais eficiência. E estava falando sobre isso, né, porque cai muito, o que é mais importante? Eu fui para a academia fazer musculação, eu fazer o aeróbio, né, eu caminhar, cai muito isso. E assim, hoje o que os números mostram principalmente a nível crônico, o que é que eu quero daqui a 10 anos, é você fazer os dois. Eu preciso ter a musculação que é mais atrelada à hipertrofia muscular, o ganho de massa muscular ou a manutenção da massa muscular é importante isso. Tem pessoas que, isso, a musculação, mas a minha parte cardiorrespiratória também tem que estar boa. Eu tenho que ter essa pandemia mostrou que as pessoas que tinham esse lado cardiorrespiratório sofreram menos. Vamos dizer assim, eu estou dizendo que a pessoa não acometeu, teve muitas que não tiveram os sintomas graves. Teve pessoas que tiveram e foram assintomáticas. Teve pessoas que tiveram os sintomas, mas elas sentiram menos. E aquelas que foram para o grave conseguiram se sair.
todas, quando vocês... Hoje está tendo muitos estudos em cima disso, é um ponto polêmico, muita gente ainda não quer divulgar sobre essas coisas, porque um levanta a bandeira, o outro levanta a bandeira e entra nisso. Mas as pessoas que praticavam exercícios que não eram sedentárias, e principalmente aquelas que tiveram um fator cardiorrespiratório mais resistente, é aquelas que faziam sua caminhada, ou sua corrida, ou esporte de natação, que também é muito cardio. A musculação também tem uma parte que chega um momento que ela se torna uma parte que você necessita de um esforço cardiorrespiratório. Essas pessoas sofreram menos. Então, qual é o mais importante, Lauro? Os dois. Principalmente a nível crônico. A gente tem o homem, se não me falha a memória, a partir dos 30, ele já começa a cair uma decrescente na parte de perda de massa muscular. A gente tem que entender que o músculo, ele é movimento. O músculo ele é responsável por movimento. Lógico, tem a parte de absorção de impactos para partes ósseas, mas ele é praticamente movimento. Quanto mais o indivíduo ele perder massa muscular, ele perder músculo, ele vai se tornar mais lento. Se ele se torna mais lento, ele vai se tornar mais sedentário. Então, a preocupação da musculação a nível crônico é eu aumentar ou manter essa massa muscular para eu ser um idoso totalmente autônomo. Se vocês observarem os idosos que eles são autônomos, que eles têm 80 anos de idade, 70 anos de idade, são totalmente autônomos, eles não são obesos. A expectativa de vida de uma pessoa que está acima do peso, ou aquela pessoa que não faz nada, o sedentário, a expectativa dela de vida é muito menor. Entendeu? E ela vai ser uma... às vezes você até acha idosos que não fazem nada, mas elas vão ser totalmente sedentários. Aquele idoso que não sai de casa. Então, assim, é autônomo um idoso que vai do quarto para a cozinha, vai da cozinha para a sala, só fica se movendo dentro de casa. Então, assim, é necessário fazer os dois para eu ter essa preocupação a nível longo, eu diminuir essa perca de massa muscular que vai acontecer. Infelizmente, das mulheres é mais cedo ainda. Se não me engano, a parte de queda, que a gente chama de sarcopenia, que a perca de massa muscular na mulher acontece mais cedo, acho que é a partir dos 28 anos de idade, e o do homem é 30 ou 35, questão assim. Então, assim, a musculação ela vai servir para, opa, eu não posso parar, mas eu vou diminuir. Em vez de eu deixar ser mais rápido, eu vou tornar isso ser mais lento. Ou até ganhar massa muscular. É comprovado que o idoso ele ganha massa muscular. Tem um estudo também que mostrou que idosos com 60 anos de idade que entraram na academia e fizeram treinamento de força ou a musculação, eles ganharam massa muscular. E eles ganham muita autonomia com isso. Muito bom o idoso que pode ir na rua sem preocupação. Lógico, tem que ter um certo cuidado com a idade, por causa de queda, mas eles são totalmente autônomos. É aquele idosozinho que vai lá na caixa fazer o jogo dele, não sei porque gosta tanto da lotérica, né? Vai lá na lotérica sozinho, vai lá no supermercado, compra seu café, então faz tudo isso. Então, assim, a importância disso da musculação é essa, força. E da parte cardiorrespiratória, a nível também crônico, é você ser mais resistente, né? Por questões de doenças, por questões do corpo da gente responder metabolicamente melhor. Então, assim, o melhor os dois. E aí a gente pode dizer, a mulher ela começa mais cedo essa necessidade realmente com uma perda aí, de deficiência, digamos assim, mas essa questão também para os dois também se aplica para a mulher, tanto para o homem como para a mulher, ou para ela tem outro. Não, aplica a mesma coisa. Quando teve esse estudo, mostrou entre homens e mulheres que a nível crônico, eu juntar os dois é melhor. Fazer o treinamento de força junto com a parte cardiorrespiratória, que é chamado de treino concorrente. É quando eu junto musculação, junto com parte aeróbica, que aí a pessoa escolhe se quer correr, se quer fazer um remo, se quer nadar, se quer fazer alguma coisa. O melhor é os dois. Lógico, atrelado também à alimentação. Acho que tem aí basicamente um tripé, né? Isso, um tripé. E aí você vai vendo que realmente é mais importante naquele momento, porque um vai contribuir para o outro. Um potencializa o outro. Potencializa o outro. Então, acho que essa informação que o homem, tanto a mulher, ele tem que buscar os dois, sempre com um profissional, né? Isso. De fato, e aí o profissional vai dizendo para ele os ajustes, planejamento. os ajustes necessários ali. Isso. E o Lauro também,
ele também trabalha dentro e também trabalha fora Isso, ao ar isso. livre também. Isso. Hoje eu dou aula no Parque dos Eucaliptos, né? Porque tem pessoas que têm ainda, vamos dizer assim, não gostam de um ambiente fechado, de estar em um ambiente fechado de academia. Que não só é o fator de ambiente fechado. Existem várias coisas culturalmente que às vezes a pessoa não quer estar dentro de uma academia, né? Dentro da academia existem muitos jovens e às vezes a pessoa que, né, a pessoa aquela mais vergonhosa, aquela que é mais tímida, ela se sente constrangida de estar naquele ambiente. Também tem a questão de oferecimento de serviço, né? A gente sabe que também é muito difícil para um dono de uma academia ele tentar manter, vamos dizer assim, um oferecimento de um serviço que ele agrade todo mundo, porque assim, são poucos profissionais para muita gente. Então ele querendo, ele tem que fazer aquilo para atender todo mundo. Se eu começar a dar atenção mais um do que o outro, então fica difícil. E às vezes eu não tenho como dar. E que entra na parte do personal, que a pessoa queira, diz, não, tem. E também essa questão que a pessoa prefere o ar livre. Tá em um parque, tá respirando, tá. Tem alguma coisa que pode dizer que o ganho é maior, o ganho é melhor, é mais rápido, não é mais rápido? Tem alguma coisa que a gente possa atribuir a isso? Ou Não, não. A questão mais de dificuldade, quando eu estou em um ar livre, quando eu estou em um parque, e a gente chama de assessorias, né, esportivas, é com a questão mais de ganho de massa muscular. É mais difícil. Eu não tenho equipamento. Então, assim, para uma pessoa que quer melhorar o condicionamento, vamos dizer assim, a pessoa quer o início, é bom a pessoa procurar essas assessorias. Quando a pessoa pensa muito em ter um planejamento de corrida, é mais fácil procurar essas assessorias. Mas uma pessoa que, por exemplo, quer ganho de massa muscular, é mais difícil. Eu não tenho equipamento, eu não tenho peso, eu não tenho carga. A gente sabe que existem exercícios de calistenia, algumas coisas que se faz com o próprio peso do corpo, com alguns equipamentos que são fixos, mas tem um limite. Mas eu não colocaria um mais importante que o outro. Eu acho que eu seria injusto em colocar dessa forma, mas se eu pudesse dizer, a pessoa fazia os dois. Mudava o ambiente, eu fazia outra coisa que a pessoa pudesse experimentar. entendi. Então, nesse caso, digamos assim, um iniciante ele pode começar por uma atividade ao ar livre. Eu acho que a questão também de poluição, isso pode afetar alguma coisa também. Esse é o mínimo. Que... Esse é o mínimo. Isso. E isso pode ser também, né? Mas se a gente observar hoje, a gente vive num ar livre tão poluído que às vezes dentro da academia ele está mais protegido, né, se for climatizado, essas coisas, do que uma pessoa tá fora. Mas é mais isso, é mais de sensações, né, da pessoa se sentir bem. Tem pessoas que o ambiente da academia tá cheio, aquela questão de ter muita gente, dele necessitar esperar para fazer alguma coisa. Hoje é muito atrelado a essas questões que está crescendo muito sobre síndrome de pânico, sobre a pessoa não. Então, às vezes, o ao ar livre é outra modalidade que eu posso experimentar e pode ser uma iniciação menos, como é que eu posso dizer, menos triste para aquela pessoa. Estou escolhendo a palavra, saiu da mente. Mas pode ser uma forma dela depois entrar na musculação. Ela diz, poxa, eu cheguei aqui, eu acho que agora eu vou tentar musculação, estou mais condicionado, estou melhor, vou tentar musculação agora. Então, esse pode ser o primeiro passo. Aí para ganhar massa muscular, qual é melhor? É a musculação ou o crossfit? Eita lá, ó. Cara, eu vou puxar mais quando eu trabalho na musculação. Porque na musculação? Na musculação eu tenho mais equipamentos, né? Eu posso oferecer um serviço mais personalizado. Querendo quer não, o fator segurança é melhor. Por quê? Eu não estou dizendo que eu não gosto de crossfit, viu? Pelo amor de Deus, eu não sou o Guto Galamba, não, que eu acho importante. O crossfit ele é uma coisa que atrai muita gente, que ele tem algo muito bem planejado. É um tempo ali, ó, você tem esses 40 minutos para treinar. Então guarde seu celular, você não pode estar com o celular. Você tem que seguir um tempo de intervalo. A questão de fazer em coletivo, às vezes ajuda, um ajuda o outro, grita na cara, vai, isso ajuda. Mas tem uma coisa no CrossFit que algumas empresas que oferecem esse serviço, algumas, tem muito boas, tá? Elas não se preocupam com a forma como eu vou aplicar exercícios complexos. O grande fator do CrossFit
ter essa relação com algo ruim é o fator de lesões. O CrossFit ele proporciona mais lesões do que o próprio, digamos, musculação, né? Meu Deus do céu. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado também. Eu acho que sim. Pronto, eu vou dizer assim, ó, o que a maioria dos fisioterapeutas falam, né? Eu vou jogar agora a bola para os fisioterapeutas. São eles que falam muito isso, que as lesões no CrossFit, ela tem uma demanda maior, vamos dizer assim. Por quê? Por questões disso. Muito fácil você abrir um box de CrossFit, vocês colocam a barra olímpica, colocam alguns, vamos dizer assim, alguns equipamentos que até são mais fáceis que você ter uma academia. É caro ter uma academia, equipamento de academia são muito caros. E você passar movimentos complexos para todo mundo. Às vezes eu fico muito preocupado quando eu vejo um professor colocando movimentos complexos e ensinando a 20 pessoas. Não acho que ele consegue, ele não consegue monitorar 20 pessoas, né? E o ser humano tem muito aquilo de rivalidade. Ele vê o cara de lado fazendo um movimento complexo, ele, pô, não consigo, eu sei que eu não consigo, mas a minha rivalidade eu vou fazer igual a ele. E às vezes acontece só um movimento em um grau diferente do que é para se fazer, eu posso lesionar meu ombro, eu posso lesionar meu joelho, começar a sentir mais dores. Então, assim, se for procurar um boxe, procure algum que já tenha uma relevância no mercado, né? É fácil a gente saber se uma aula está sendo bem esclarecida, bem explicada, bem planejada ou não. Então, assim, mas é melhor fazer musculação, é melhor ir para uma academia, viu? Eu prefiro, lá é mais fácil de ele monitorar, os movimentos são menos complexos, o ambiente mais controlado, mas não quero criar essa rivalidade tão grande, não. Então, basicamente, a diferença da academia tradicional, digamos assim, musculação e tal, é justamente essa questão de você ter equipamentos, você ter... Isso. E cai muito nessa questão de gosto. Tem pessoas que se sentem mais motivadas em ir para um box de CrossFit por conta dessa questão. Tem todo mundo ali, tem aquela vibe, tem aquela música mais animada. Geralmente não são em ambientes climatizados. Tem pessoas que não gostam de ambiente climatizado, preferem aquele abafado, aquele calor, aquela forma de se fazer. Os exercícios eles são mais intensos, eles acabam mais rápidos. Às vezes eu vou para uma academia, tem pessoas que passam 1h30 numa academia. Num boxe você não passa. Primeiro, você não aguenta, os exercícios são muito intensos, né? Há também o trabalho de cardiorrespiratório muito próximo. Então, assim, além de ser mais intenso, você não vai aguentar, é muito bem controlado. Então, é por isso que isso atrai muito público, entendeu? A gente poderia dizer que a musculação é um treinamento incompleto, não? Não, velho. A musculação ela tem um treinamento totalmente completo, porque feito, eu disse a você, dependendo da sua intensidade, eu fazer certos tipos de, vamos colocar assim, eu estar em uma academia e dependendo do que eu vou fazer um leg press, por exemplo, parece que eu fiz um leg press é um equipamento onde a gente fica em um ângulo, é um agachamento, eu fazer um agachamento em um ângulo diferente, onde eu vou estar com suporte na minha lombar, eu vou estar encaixadinho, mas é basicamente um agachamento, só que um ângulo diferente. Em vez de eu estar em um ângulo com a pressão de cima para baixo, eu mudo o ângulo e eu empurro as pernas e o fator para cima. E dependendo do treino que eu fizer, que eu aplicar, muitos alunos me vão dizer, realmente aqui tem um aqui, sabe, que eu vou sair parecendo que eu fico cardio. Eu termino de fazer uma repetição. Se eu estou ofegante, eu estou tendo esforço cardiorrespiratório. Junto com aplicando a força, o equipamento. Isso é bom. É necessário eu ter um esforço, né? Mas não pode ser daquilo que eu falei, que a gente conversou. Não pode ser um esforço muito grande. E se eu fizer esse esforço muito grande, eu preciso de uma recuperação maior. Um descanso maior. Por vontade tem musculação também. Né? Eles pedem. É verdade. Eu achei essa questão de descanso é importante, né? Muito. Porque eu acho que para tudo na vida, né? Porque o ser humano, ele não foi feito realmente, porque ele não é uma máquina, né? Não. A gente depende realmente do sono, a gente tem uma questão de sono também, que isso pode contribuir para o Muito. indivíduo. A gente coloca, eu esqueci de falar do sono. O sono hoje eu coloco como na parte de longevidade para a vida da gente. Não é nem tempo, é qualidade. Qualidade no contexto, por exemplo, vamos criar uma hábito de, por exemplo, às 22 horas todos os dias eu dormir. Isso. Existe. Muita gente diz, Lauro, não existe. Existe.
O corpo humano da gente, vamos dizer assim, o ser humano, ele já tem uma coisa que é chamada de ciclo circadiano. É onde meu corpo ele consegue automaticamente regular a liberação de um hormônio ou não. Isso, através do descanso e até do horário. Sobre chegar à noite, sobre chegar ao dia, sobre acordar. De manhã eu tenho um tipo de hormônio que ele é liberado. Durante o sono eu tenho um outro tipo de hormônio. Quando cai a noite, a gente geralmente se sente mais cansado. Tudo isso faz parte de um ciclo, né, que é automático, que a gente, através de hábitos, pode mudar, mas essas mudanças geralmente não fazem bem. Por isso que diz que trabalhar à noite, durante a madrugada, é algo diferente, é algo muito ruim, porque a gente aprende desde criança a entrar em um ciclo de 10 horas da noite, tem que começar a se desligar para dormir à noite, e durante o dia, quando o sol nasce, a gente acordar. Então tem tudo isso. E o sono, ele é importante porque assim, a maioria dos hormônios bons são liberados, que a gente chama de hormônios anabólicos, são liberados durante o sono. E se você se privar do sono, você começa cada vez mais a diminuir a liberação desses hormônios e essa questão que não faz bem. Quanto menos hormônios anabólicos eu tiver, será melhor. Quanto mais hormônios, que a gente chama de catabólicos, a gente tiver, que é quando a gente está acordado e que geralmente leva a estresse, é pior para o corpo da gente. Tem algumas falas aqui realmente importantes, né, interessantes. Então, você que realmente não faz o uso necessário do descanso, do sono, o Lauro aqui destacou bem essa fala. A gente teve, acho que umas falas bem boas aqui, realmente, a questão do açúcar, que realmente é uma desgraça. Ninguém aqui é Dom Deusinho, então a gente pode falar à vontade. Se a gente fosse dono de forma de açúcar, não, consuma açúcar que a gente quer fazer encher o nosso bolso. Mas a gente não é, então a gente pode abrir aqui realmente a fala. Mas, só brincadeira essa parte, eu acho que realmente é interessante essa questão de você se policiar com relação ao açúcar, com relação ao sono, fazer atividade física, melhorar a alimentação, fazer o aeróbico lá, junto com a musculação. Eu acho que é um conjunto realmente de fatores, de hábitos, de elementos que são necessários. Você precisa se movimentar de fato, né? Feito na minha experiência, nesse momento que eu fazia só nadação, eu me achava bem, né? Para dormir era uma tranquilidade, filho da mãe, a postura não cansava tanto, porque eu conseguia fazer aquela coisa lá. Eu não estava melhorando a questão ainda de realmente deixar o corpo bem relaxado, né? Para fazer a flutuação lá, mas era algo que eu estava buscando. Eu acho que isso é importante. Então, você procura a melhor atividade que seja o seu gosto, né? Realmente, de fato, porque às vezes você quer fazer uma atividade, mas aquela atividade não é realmente o seu corpo ele demais. Isso. Então o que eu faço? Eu escolho outra, realmente. Perfeito. O que não falta tipos de esporte, tipos de modalidades. Né? Isso. Dentro do sistema lá, eu acho que a gente teve uma conversa aqui boa, uma conversa bem que acrescenta, que agrega valor realmente de fato. Um indivíduo feito isso consegue ganhar massa muscular, Laura? Consegue, cara, qualquer hora. Acabei de falar que existem estudos que mostram que pessoas idosas ganham massa muscular. Você vê, meu. Escuta aí, então é para todos, né? Tem alguma idade também de criança que a gente possa recomendar realmente para uma criança fazer atividade física, realmente, ou não, a gente tem que deixar realmente passar alguma coisa. Vou falar uma coisa que aqui tem um doutor que eu sigo muito, que ele fala, criança nasceu, já pode fazer atividade. A primeira atividade de um recém-nascido, ele já pode ser inserido na natação. O que não falta são lugares que existem a natação para o recém-nascido. Então, assim, eu já posso inserir um recém-nascido numa atividade física. Agora, o que é que eu posso falar aí, trazendo para a musculação? Criança pode fazer musculação, isso era um tabu muito grande. Não pode, atrapalha o crescimento e tal. E a ciência já mostrou que isso é balela, isso é conversa. A criança ela tem que fazer treinamento de força. Qual o perigo? E uma restrição que se cria nas academias. Para uma criança dentro de um ambiente daquele que pode acontecer um acidente, eu preciso de alguém só com aquela criança. Então, um dono de academia vai utilizar uma pessoa para ficar só com aquela criança. Aí o que ele faz? Só tem que ter um personal com ela. Pode, mas ele não tem essa questão de idade. Qualquer criança vai saber realmente o limite, realmente o limite todo vai ser dado pelo profissional. Isso. Criança que tem de risco, se um peso daquele cair no pé dela, vai esmagar um dedo dela. Ela não entende isso. Às vezes isso cria até ela quer fazer alguma coisa, né? Ela quer se arriscar. Então, assim,
não tem idade para criança frequentar um ambiente de academia, mas ela precisa de alguém especial com ela ali, um personal, e o dono da academia não pode oferecer E isso. hoje ele já fazem muito isso, né? Às vezes ele faz, eu pego alguma coisa, aí o menino diz, por que você não pode? Por que eu não posso também? Rapaz, eu tenho um esforço, eu tô fazendo aqui, então vamos com calma, mas tem que estar realmente o limite dele, né? Próprio dele, não. E aquele professor que está ali com todo mundo na academia, ele não vai conseguir, também ele vai dizer, pô, esse limite eu não tenho como impor, eu não conversei com o pai dessa criança, então assim, cai muito isso, mas não tem restrição de uma criança fazer. Eu acho que a gente teve aqui uma conversa franca, construtiva de fato, e qual a recomendação aí o Lauro daria para os seus alunos, para as pessoas que querem realmente ir para essa área aí de musculação, na questão da atividade física em geral, né? O que o Lauro pode proporcionar aqui dentro da sua expertise, realmente de fato, para o povo que irá nos ouvir, está nos ouvindo nesse momento, está nos vendo também. Eu acho que isso é interessante para o Lauro deixar uma mensagem aí para esse. O que eu posso deixar de mensagem é que o corpo humano ele foi feito para se mexer. Um corpo humano que não se mexe, ele morre, ele envelhece, enferruja e morre. Se você quer viver muito, comece a partir de hoje, independente da sua idade. Se você tem 60 ou tem 20. Se você quer envelhecer com qualidade de vida, você comece a praticar exercícios físicos, melhorar sua alimentação, melhorar seu sono, melhorar essa sua rotina e se preparar. Vou dizer uma coisa que parece até pesada a gente dizer, mas um corpo preparado, condicionado, a gente vai enfrentar melhores essas situações de doenças como vem aí. A Covid passou, a gente conseguiu controlar, mas vai vir outras, como teve algumas que já passaram e o pessoal não se preparou e veio outras, e com certeza vai vir outra. Então comece de hoje a melhorar o condicionamento físico, que isso vai salvar a sua vida, pode ser que salve a sua vida. Eu acho que isso é interessante, porque tem muitas pessoas que estão vivas, mas na verdade elas estão mortas e não perceberam ainda, porque estão descondicionadas. Eu acho que isso é interessante. Eu quero agradecer ao Lauro por ter vindo aqui participar com a gente aqui, realmente, eu acho que é importante. Eu quero agradecer a você também que ficou com a gente até esse momento. Eu sempre faço um momento do ofertório, você pode estar curtindo, estar compartilhando para que outras pessoas tenham acesso à informação. E pense bem, a saúde é o que importa. A gente tem quero aqui, trouxe uma lembrança para você. Tomara que essa camisa minha aqui, que eu trouxe aqui para você, quem sabe, sirva para você começar a dizer, opa, já vou começar a me mexer, já vou começar a pensar. Viu? Rapaz, Lauro, muito obrigado. Aqui também tem uma lembrancinha nossa para você, para a companheira lá também. Eu acho que isso é importante. A gente realmente eu tenho vontade realmente de voltar a fazer algumas atividades feitas para a natação por causa do estudo realmente, que a gente tinha feito uma graduação. Não é desculpa não, viu? A desculpa de tempo não é mais desculpa. Você com 20 minutos, se você tiver 20 minutos, 10 minutos, você consegue treinar, você consegue melhorar. A gente bota sempre para mas aí, de fato, tem sempre alguma coisa. Joga a responsabilidade para você. Mas é isso aí. Tem que realmente assumir as nossas posições, a gente bota para o tempo, porque o tempo não vai mais a gente. Então, mas faz a gente realmente. Eu vou abrir aqui só para. Eu acho que tá com a camisa dele ali, né? O Lauro César, pessoal dele aqui, é um profissional aqui da nossa região. Eu acho que aquela fala que a gente falou muito importante para a gente estar contribuindo, né, para os profissionais que são daqui, dar valor a gente, se esforçam para se formar, ter a sua graduação lá, ter as suas habilidades, suas competências, realmente a gente deve valorizar, porque eles também contribuem com a nossa sociedade. Acho que isso é importante. Então, eu quero agradecer a todos vocês e tenham todos uma boa noite, boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você esteja nos vendo e nos ouvindo. Até mais. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.